Olá, quem nos acompanha. Boas-vindas a mais um mergulho nessa nossa análise estrutural prática. Olha só, hoje a gente tem um objetivo que é simplesmente fascinante. Nós vamos descobrir como revelar aqueles significados ocultos e as estruturas secretas que ficam escondidas dentro de qualquer texto. E quer saber a melhor parte de tudo isso? A gente não vai precisar de nenhum software complexo ou algoritmo indecifrável para começar. A nossa atuação aqui vai ser exatamente como a de um mecânico super habilidoso, sabe? Aquele que desmonta o motor de um carro pecinha por pecinha só para entender como a energia é gerada de verdade. A ideia é pegar as palavras, desmontar todas as engrenagens psicológicas do autor e expor a lógica invisível que dá sentido ao discurso. É uma jornada e tanto para a gente aprender a ler nas entrelinhas de uma forma totalmente nova, lógica e matemática. Bom, o nosso roteiro de hoje está bem amarradinho e desenhado para que todo mundo consiga acompanhar esse passo a passo sem sustos. A gente vai passar por 5 pontos. 1. O essencial é invisível. 2. Passos para preparar o texto. 3. Montagem da matriz de concorrência. 4. Comparação com o acaso. E, por fim, 5. Revelando a estrutura oculta. Então vamos começar. Ponto 1. O essencial é invisível, olhando além da simples frequência das palavras. Historicamente, se a gente for olhar para trás, o foco principal de se analisar um texto era contar palavras. A frequência pura e simples delas. Mas a metodologia que a gente vai ver aqui age mais como um raio-x estrutural. Tem uma citação fantástica do Antoine de Saint-Exupéry, o autor de O Pequeno Príncipe, que captura perfeitamente a essência desse pensamento. Ele diz: devo aprender primeiro que tudo a ler as ligações. Análise textual avançada não é sobre pegar palavras e isolar em potes de vidro, mas sim sobre compreender a estrutura relacional oculta entre elas. O verdadeiro significado quase nunca está numa palavra isolada. Ele vive, na verdade, naquele espaço invisível que liga um conceito ao outro, lá dentro da mente de quem escreveu. Trazendo isso para uma definição mais formal, a análise de co-ocorrências, que o pessoal também chama de análise de contingência, é essa técnica de examinar como os elementos do discurso aparecem juntos ou se evitam sistematicamente. Isso é baseado na teoria de Osgood, e o princípio é que a presença simultânea de duas unidades na mesma frase acaba revelando uma associação psicológica. O Osgood e outros estruturalistas tinham o que o nosso material de origem chama de gosto pelo jogo do mecano. Sabe aquele brinquedo de montar peças? Eles adoravam pegar a linguagem, desmontar o mecanismo todo, explicar como funciona lá dentro e achar aquelas engrenagens universais operando debaixo da superfície. E o que a gente vai fazer hoje é exatamente brincar desse jogo de mecano, mas com emoções humanas transcritas. Avançando para a nossa segunda parte, passos para preparar o texto, preparando o corpus para análise. Para a gente colocar a mão na massa e tornar tudo isso tangível, e a gente vai usar um estudo de caso prático de uma carta logo mais, existem 3 passos iniciais que são obrigatórios na preparação. Primeiro, tem que rolar a transcrição fiel do texto bruto, mantendo a pontuação original e até as rasuras, se tiver. Segundo, é a hora de definir as chamadas unidades de registro. Basicamente é ler o texto várias vezes e elencar de 10 a 20 temas ou palavras-chave que não param de aparecer. E olha, limitar no máximo 25 temas é crucial para que a análise manual seja viável, tá? E o terceiro passo é fatiar esse texto em unidades de contexto. No caso de cartas curtas, cada frase vira uma unidade. O grande objetivo aqui é criar fragmentos onde a gente vai poder verificar se os temas escolhidos aparecem juntos. E aqui está o nosso material bruto. É uma carta de desespero fictícia, curtinha, com exatamente 6 frases. Lendo com atenção, a gente tem o seguinte: não sei mais o que fazer. Você me abandonou. A vida perdeu sentido. Lembro dos dias felizes, mas só dói. Queria poder voltar atrás. Não há mais esperança. É um texto supercarregado de dor, de emoção, só que para nossa análise estrutural, essas palavras tão dramáticas são apenas os dados iniciais. Elas vão ser submetidas a um processo analítico bem sistemático agora. O que é fascinante desse processo é ver como a gente pega todo aquele peso emocional e reduz a componentes exatos, bem precisos e mensuráveis. A gente transformou aquele texto lido em 6 unidades de registro claríssimas. A letra A vai representar o eu, B é o você, C é o tema do abandono, a letra D mapeia o sofrimento, E foca no passado feliz e a letra F vai isolar o conceito de esperança. Pronto, a gente acabou de criar um filtro objetivo para conseguir rastrear a psicologia subjetiva do autor da carta. Terceiro passo da nossa jornada: montagem da matriz de coocorrência, construindo a estrutura analítica. É exatamente aqui que o trabalho qualitativo da leitura se encontra com o rigor quantitativo. O próximo passo prático é o que chamamos de codificação binária. A gente lista as unidades de contexto, que são as frases da carta, nas linhas da tabela e os nossos temas ficam nas colunas.
O procedimento é literalizar o texto digitalmente usando o número 1 para quando o tema está presente na frase e 0 para quando ele está ausente. Por exemplo, na frase 1, não sei mais o que fazer, a gente tem um eu implícito e um claro sofrimento, certo? Então marca-se 1 nas colunas A e D. Na frase 2, você me abandonou, o foco muda para o você e para o abandono, então marca-se 1 nas colunas B e C. E a gente vai repetindo isso, frase por frase, convertendo aquela prosa cheia de emoção num mapa binário super rígido. E essa tabela ilustra brilhantemente o resultado dessa contagem cruzada é a nossa matriz de concorrência simétrica. Quando a gente soma quantas vezes os temas apareceram na mesmíssima frase, uns padrões visuais imediatos começam a pular na tela. Dá só uma olhada na interseção entre A e D. O tema eu e o tema sofrimento se cruzaram 3 vezes no decorrer daquelas 6 frases. Mas, se a gente verificar a interseção entre o A e o B, a gente nota que o autor, o eu, e o destinatário, o você, têm um número 0. É impressionante, eles simplesmente nunca se encontram na mesma unidade de pensamento dentro dessa carta inteira. Quarta parte do nosso guia, comparação com o acaso. Separando o significado do ruído estatístico. Agora, por que é necessário dar esse passo matemático extra? Porque, pensem bem, se duas palavras são muito frequentes num texto qualquer, elas podem acabar caindo na mesma frase por pura e simples probabilidade estatística. E não porque o autor associou as duas de forma significativa lá no subconsciente dele. Mas o Osgood oferece uma fórmula matemática que é claríssima e elegante para separar o que é ruído do que é real. De um lado a gente tem o valor observado, representado pela letra O, que é basicamente a contagem na matriz, o número bruto de co-ocorrências que a gente acabou de ver. Do outro lado, a gente calcula o valor esperado, ou a letra E, pegando a frequência total do primeiro tema, multiplicando pela do segundo tema e dividindo pelo total de frases. É uma maneira extremamente objetiva de determinar a probabilidade basal da coisa toda. Trazendo essa fórmula de volta para o nosso caso prático do eu e do sofrimento, a nossa matriz tinha demonstrado que a co-ocorrência observada, o nosso O, foi igual a 3. Fazendo aquela matemática do acaso usando a fórmula do Osgood, a probabilidade esperada, o nosso E, resulta no número 2. O dado fundamental e irrefutável que emerge daqui é que 3 é maior que 2. O observado é maior que o esperado. Ou seja, matemática e psicologicamente falando, está comprovado que existe uma força de atração genuína entre esses dois conceitos na mente de quem escreveu. É uma associação positiva bem forte. Com essas proporções em mãos, a gente consegue diagnosticar o quadro psicológico latente. Se o observado é maior que o esperado, a gente tem uma associação positiva. É uma preocupação latente na mente de quem emitiu a mensagem. Agora, se for menor, aí rola uma dissociação. Isso é um indício fortíssimo de repressão ou de uma inibição sistemática, onde o autor, de forma subconsciente, evita juntar dois temas. Quando os valores são quase idênticos, é independência. Foi apenas o acaso agindo. E claro, existem os chamados núcleos isolados. Lembra da nossa carta? É só voltar os olhos para o tema F. A palavra esperança não se conectou com absolutamente nenhum outro tema na nossa matriz. Essa falta de integração textual é um sintoma poderoso demais, é um pensamento dissociado que tipifica perfeitamente aquele estado mental de desespero. Chegamos ao nosso quinto e último ponto, revelando a estrutura oculta, aplicações mais amplas em análises estruturais. A matriz que a gente montou até aqui é um método super robusto, mas a análise estrutural como um todo oferece várias outras lentes fantásticas que ajudam a mapear sistemas que são muito mais complexos. Por exemplo, tem o método do Henry Hammond, que foca em oposições binárias. Numa carta, em vez de focar na co-ocorrência direta, o foco fica no contraste entre, digamos, silêncio e encontro, ajudando a mapear a estrutura ideológica latente. Já para textos narrativos maiores, o pessoal usa bastante o modelo do Vladimir Prop, que mapeia funções narrativas, como a transgressão e a resolução irreversível, buscando achar os acontecimentos universais de base que ficam escondidos sob a história que aparenta ser contada. E claro, combinando tudo isso, a gente consegue criar diagramas de mapeamento de redes incríveis, visualizando núcleos inteiros de atração e repulsão de uma forma super coesa. E para fechar essa nossa explanação analítica de hoje, fica aqui um pensamento bem provocativo. A gente demonstrou como desmontar o discurso de uma carta fictícia super curtinha para revelar o desespero oculto sobre as palavras. Mas a verdade é que a linguagem obedece aos mesmíssimos mecanismos, seja no papel ou nas telas dos nossos celulares. O que aconteceria se a comunicação digital do nosso dia a dia, aqueles milhares de textos que a gente manda e recebe todo santo dia, fosse submetida a esse exato raio-x estrutural? Quais seriam as engrenagens psicológicas, as dissociações reprimidas e as associações latentes que os mapas de co-ocorrência iam revelar sobre as nossas próprias mentes? O essencial, de fato, permanece invisível, mas somente até a gente construir a matriz correta para enxergar tudo isso. Fica esse convite para a gente começar a questionar as estruturas ao nosso redor. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima análise.